política tributária que massacra o trabalhador. A quantidade de impostos municipais contribui para deixar o cidadão revoltado. O brasileiro chega a pagar 60% dos seus ganhos mensais em impostos. Infelizmente, nós estamos no fim mesmo, porque tá feio o negócio. O Jornal da Clube deste sábado já começou. A quantidade de tributos municipais contribui para deixar o cidadão revoltado. O brasileiro chega a pagar 60% dos seus ganhos mensais em impostos. IPTU, IPVA, taxa do lixo, custeio de iluminação pública, imposto sobre a transmissão de bens imóveis. É tanto tributo que as pessoas já não suportam mais. Meu Deus, é tanta taxa, é água, é luz, é imposto. Se for pessoa jurídica, a situação se complica ainda mais. Taxa de publicidade, taxa de fiscalização sanitária, taxa de localização, taxa de licença para funcionamento e por aí vai. O Brasil é o país que mais paga imposto no mundo. Enquanto você vê a população, ela vive nesse sofrimento aí de baixos salários, né? Você vê a tributação do imposto de renda, por exemplo, é um verdadeiro assalto. Fazendo um paralelo, uma empresa paga em termos de impostos, taxas e contribuições aproximadamente 38% do seu faturamento. Já para uma pessoa física, isso representa cerca de 60% do seu ganho mensal, a contar dos descontos em folha de pagamento, como INSS e imposto de renda, até os tributos estaduais e federais numa compra de supermercado. E como se não bastassem tantas taxas, a Prefeitura de Ribeirão Preto pensa em instituir mais uma, a taxa do lixo. De jeito nenhum, ela até é louca, porque eu nunca vi Ribeirão Preto tão abandonado do jeito que está. Este ano, Ribeirão já arrecadou mais de 664 milhões de reais. E mesmo com uma boa arrecadação, a Prefeitura passa por uma crise financeira que revela a má gestão. De alguma forma, os recursos estão sendo usados indevidamente. A receita oferida ela não está sendo usada para custear as despesas que a originou. Então, ela está sendo destinada para outra finalidade. Então, isso nós temos que observar, cobrar as pessoas responsáveis para que elas realmente tomem as atitudes de acordo com o que está definido na lei. Esta falta de transparência afeta diretamente o trabalhador, que muitas vezes paga com o próprio sustento. Quando você tem um aumento tributário, né, nessas taxas do lixo e de outras taxas, você acaba emburrando mais custo para as empresas. E isso vai agravando a crise econômica que a gente está passando. Como consequência, a gente pode ter até uma intensificação nas demissões que já vem acontecendo aí ao longo do tempo. Foi o que ocorreu em Sertãozinho. Mais de 2.000 pessoas foram demitidas só este ano. E como sobreviver na crise? Em tese, os tributos municipais servem para garantir serviços essenciais básicos à população, mas isso não acontece. Você quer saúde, você tem que pagar por conta por fora. Você quer educação melhor para o teu filho, você precisa pagar por fora. Você sai numa estrada, você tem que pagar, além do IPVA. Então, segurança não tem. O que eu entendo é que os governos eles deveriam colocar muito mais recurso e de maneira mais adequada para benefício da população. Então, os recursos vão se perdendo. E também a grande corrupção que nós temos no nosso país, que leva uma grande parte desses recursos jogando no lixo, né? Araraquara é uma das cidades da região que já paga a taxa do lixo. E não é barata, não. Na água vem R$13, na taxa do lixo vem 15. A hora que você vai ver a água no final do mês está R$40, R$50 porque é do lixo. Pois é, a população paga imposto para tudo. Imposto demais, muito imposto. Hoje até, perdão da palavra, até para você ir no banheiro, você tem que pagar imposto. Toda taxa, o que é? Ela retribui uma prestação do serviço público específico para aquele cidadão. Precisa ver se tem aquela contraprestação que está sendo cobrada. Franca não tem cobrança de taxa de lixo, nem de iluminação pública, mas o cidadão paga o IPTU. A expectativa da Prefeitura é arrecadar este ano cerca de 55 milhões de reais com este imposto. O valor é juntado a outras taxas e deveria retornar em serviços de qualidade para a população. A saúde pública está difícil. A qualidade é ruim. Muito ruim. Infelizmente, nós estamos no fim mesmo, porque tá feio o negócio. E a população tem a quem cobrar? Eles podem recorrer ao portal da transparência, aos vereadores, ao Ministério Público, eu posso inserir a OAB
que deve estar à frente de todos os anseios da população. Em São Carlos também não há taxa de lixo nem de iluminação pública, mas outros tributos. Dentre as 50 cidades paulistas de porte médio, ela ocupa a 45ª posição em arrecadação de taxas por habitante. Assim como na região, o são carlense está descontente com os serviços prestados. A gente só vê a gente pagando demais e serviço de menos deles. Presume-se que todo administrador, ele pretende, é a presunção, fazer uma ótima gestão. Essa é a presunção. E é claro que com essa deficiência, ele não consegue fazer uma boa gestão, ou uma ótima gestão, e o contribuinte, o cidadão, é quem vai pagar essa conta. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, em Ribeirão Preto está o advogado Aguinaldo Bife. Em São Carlos, o tributarista Danilo Fonseca. Araraquara, o especialista em planejamento financeiro Tiago Menezes. E em Franca, o economista Hélio Braga. Confeto, de taxa em taxa, estão taxados como bons pagadores de impostos. E me parece que lá na frente a taxa vai comer o taxado. Vai. E vai levar uma taxa com CH ainda, que é um preguinho na testa, nas costas, em qualquer lugar. De qualquer forma, Roberto, o que nós notamos é o seguinte: nós só vamos ter um país mais desenvolvido quando nós tivermos empresas privadas com pouco, pelo menos, de espírito público. E o setor estatal com a eficiência do setor privado. Esse é o dado. E para se imitar, como é que nós fazemos? O que nós vemos é que a população, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, paga cada vez mais tributo. A carga tributária sobe. E cada vez menos há um retorno. O que nós verificamos isso no balanço é que se chama despesa de capital. Despesa de capital em 1989, na região, um cálculo aproximado que eu fiz, ela representava para os municípios, 85 que eu fiz de 34 municípios, ela representava 12% da receita. Hoje ela caiu para 4,5% em média. O ano passado foi 5%. Se for essa tendência, vai ser um momento em que se paga e tudo será despesa de custeio. Esse é o primeiro dado. Então, aprender com o setor privado é rigorosamente isso. Não é tanto a carga, que já é alta, é o fato de se pagar e não ter o serviço em contrapartida para se fazer isso. O que nós verificamos, em grande parte no legislativo, na mídia, na opinião pública, é que o parlamentar e o executivo fala muito considerando para o público e tem consciência da realidade do público e nunca da realidade pública. Então é preciso entender que falar para o público é diferente de ter consciência de um espírito público. Esse aqui é o quadro que nós temos que entender. Na verdade, o que nós verificamos é que é preciso uma nova realidade. A eficiência que o setor privado tem, em grande parte anulada pela ineficiência do setor público. Problema sério que me parece também ser muita solução, mas eu volto a tocar no assunto daqui a pouco com você. Aqui em Ribeirão Preto está o advogado Aguinaldo Bife. Doutor, uma das coisas que eu acho que mais chamou a atenção na semana passada é a taxa do lixo, que de repente pode aparecer para Ribeirão Preto e para o Ribeirão Pretano. Coleta do lixo tem problemas, a empresa que faz a coleta diz que a prefeitura deve 26 milhões de reais. Agora, de repente, para sanar esse pequeno problema, esse pequeno enrosco de dívida, a prefeitura pode estabelecer essa taxa? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. A prefeitura, ela pode sim. A taxa de lixo, ela tem uma base legal e ela tem, inclusive, já decisões aí do Supremo Tribunal Federal que permite a cobrança da taxa de lixo, desde que ela seja exclusivamente para coleta e destinação do lixo doméstico, né? Não pode ser cobrado, por exemplo, para fazer limpeza de outras áreas públicas, limpeza de ruas, de praças, isso não. Mas a taxa do lixo especificamente pode. Escutando a matéria, né? Veja só, um dos entrevistados disse que também se paga aí taxa de iluminação pública. Essa taxa não pode. A taxa de lixo, por ela ser divisível e específica para cada residência, é possível sim cobrar. Mas
Se cobrar a taxa de lixo, não teria que parar de cobrar, porque já está ilegal essa taxa de iluminação pública. O município, o governante, não pode querer repassar para o munícipe todos os problemas que ele tem financeiros, né? Agora, me parece claro isso que o senhor está dizendo, quer dizer, vou cobrar a taxa do lixo porque eu estou sem grana. É o que a prefeitura está fazendo. Certo. A questão é gestão, né? A gestão da coisa pública, a gestão do recurso, a definição de prioridades. A gente está passando aqui na nossa região, especificamente aqui em Ribeirão Preto, um caos financeiro na administração municipal. E nós temos aqui enfrentado problemas de toda ordem, né? Problema na área da saúde, problema na questão da administração das coisas de interesse público, as ruas, o cuidado pela cidade, né? Nós estamos sentindo um abandono da administração pública com a nossa cidade. E sempre a questão da arrecadação, do volume de dinheiro, que o orçamento não é possível. Nunca o nosso orçamento foi tão alto como é agora. Então, é uma questão mesmo de gestão do dinheiro público, definir prioridades. Em São Carlos está o advogado tributarista Danilo Fonseca. Doutor, na cidade de São Carlos, os problemas também são mais ou menos iguais aqui. O cidadão de São Carlos está destinando muito tributo para a prefeitura que não sabe gerir o que recebe para atender às necessidades do cidadão? Boa tarde. Boa tarde. Justamente, né? Aqui em São Carlos, a prefeitura não está correspondendo com as expectativas que também é previsto pela legislação, que é de estar promovendo a saúde, o saneamento básico adequado, a educação, né? Que lhe é atribuída até o ensino fundamental, que a população está descontente com essa prestação do serviço público. Agora, se está descontente, por que a prefeitura não toma juízo e tenta mudar um pouquinho essa relação com o cidadão? Ou é quase que impossível isso? É praticamente quase que impossível, né? Eu acho que aí vai caber a cada cidadão, aí nas próximas eleições, estar escolhendo melhor os seus representantes junto ao Poder Legislativo e Executivo, né? Perfeito. Deixa eu ir a Araraquara agora para conversar com o Tiago Menezes, ele que é especialista em finanças. Tiago, como é que a gente faz para colocar na cabeça do administrador que ele, acima de qualquer coisa, tem que saber mexer com finança e não estabelecer tributo, imposto, tributo contra o cidadão? Ele está sacando contra o futuro das nossas cidades. Boa tarde. Boa tarde. A gente tem aí, infelizmente, um dado não muito interessante, que é o quê? O Brasil, dos 30 maiores países em arrecadação, né, que mais cobram impostos, o Brasil, ele é justamente o 30º em termos de posição de que melhor aproveita esse imposto para benefício da população. Então, infelizmente, a gente ainda tem muito aí do que caminhar nessa questão de utilizar melhor os recursos públicos para a população. E outro grande problema também, lógico que a gente não pode esquecer, como tem citado aí, a má gestão não só nos municípios, mas também a má gestão financeira do país como um todo, né? Da questão do governo mesmo, com excesso de gastos nos últimos 4 anos. Então a gente viu aí justamente esses efeitos agora de uma economia em recessão aparecendo agora. Aquilo que parecia ser lá em 2008 uma marolinha, né? Hoje, realmente, a economia está sofrendo e estamos crescendo menos que vários países aí, por exemplo, na América Latina. Se você for pegar a média de tributo que o Brasil cobra, né, que o governo cobra para o contribuinte, em média do PIB, é em torno de 35% do PIB, né? O PIB do Brasil é em torno de 5 trilhões. Você pega a média do mundo, é em torno aí de mais ou menos 27%, da América Latina 28%. Agora a questão, está sendo bem utilizado? Né? É difícil fazer essa afirmativa sem alguma dúvida. E a questão da recessão, que a gente está tendo aí uma economia caindo e vai provavelmente ficar em recessão de 2% a economia esse ano, inflação mais de 9%, a gente vê indústrias tendo sérias dificuldades aí
com aumento de custos e que são repassados para a população devido ao aumento de preços administrativos e uma economia que não anda. Então é uma série de fatores aí que acaba dificultando a situação realmente dos municípios, porque a arrecadação está diminuindo, as empresas estão lucrando menos, a economia está parada, está parando, e com isso ainda mais a gente vê taxa de juros subindo, a economia freia mais ainda, mas isso é para controlar a inflação. Então está uma situação realmente difícil de se equilibrar por parte tanto do governo quanto dos municípios. Então não é só uma questão também de falta de administração. É uma conjuntura econômica interna e externa. A gente vê a China desacelerando, né? Agora bolha no mercado acionário chinês, no mercado imobiliário chinês e vários outros fatores aí. Grécia a ponto de quebrar. Perfeito. A gente tem que entender que isso acaba afetando também o Brasil. Em Franca está o economista Hélio Braga. Hélio, nós estamos aí também na cidade de Franca, numa situação um tanto quanto estranha para os outros municípios. Por exemplo, não tem aí taxa do lixo, não tem o custeio de iluminação pública, mas mesmo assim o francano reclama demais da vontade arrecadatória da prefeitura na sua cidade. Boa tarde. Boa tarde. A questão é a seguinte, se nós formos examinar bem, um pouco mais detidamente as finanças municipais, o IPTU, por exemplo, ele tem uma parcela ele representa 10% da receita total. Os impostos municipais, é o retrato dos municípios brasileiros. A maior parte dos municípios depende de retransferência de receita, tanto da União quanto dos estados. Os municípios têm uma base arrecadatória muito pequena. Agora, o grande problema é o seguinte, se nós formos examinar a evolução da receita comparativamente com a despesa de custeio e despesa de pessoal, aí o quadro muda. Então você não tem a gestão pública parece que não se preocupa tanto com a questão de custo. Ela não é tão sensível como o setor privado. Então o que acaba acontecendo é que mesmo no momento em que a receita cai, as despesas continuam aumentando. E o que é pior, o munícipe, o que ele espera receber são serviços de qualidade. E na realidade ele paga impostos altíssimos para não receber serviço praticamente que nenhum. E o que recebe, por exemplo, são serviços precários. Basta observar na área da saúde e na área da educação. Agora, se a gente paga e tem um serviço tão ruim, quem que está aí com muita cara de pau? O eleitor ou o administrador? O prefeito, o vereador? Olha, por incrível que pareça, a cara de pau não é do munícipe, não é do cidadão. É simplesmente dos governos que prometem e não cumprem. E o que é pior, nós estamos vivendo uma situação no país que envolve as 3 esferas de governo. O país perdeu a perspectiva de planejamento, a perspectiva de prazo maior. Então, hoje, o que acaba acontecendo é que o setor público acaba correndo atrás das demandas da sociedade. Sem o que deveria ser feito, que é um planejamento prévio, uma antecipação do que poderia estar acontecendo, o que pode ocorrer. E, na realidade, o que se faz é socorrer. É papel de bombeiro, é apagar incêndio. E principalmente num momento como esse agora, de uma conjuntura difícil, os governos deveriam, muito mais do que nunca, exercer o planejamento. Quer dizer, antecipar-se às demandas, porque os recursos são parcos. Então ele tem que ter uma gestão muito boa na aplicação desses recursos. Perfeito. Profeto, uma das coisas acho que chama a atenção é que todo prefeito, raríssimas exceções, nem sei se existem, apertou o calo financeiro da administração, cria-se um tributo. Por exemplo, a gente tem um tal de ITBI. Esse ITBI arrecada muito. E a gente não sabe, por um exemplo, aonde o ITBI vai. E hoje nós estamos com crise na construção civil, o ITBI diminui, mas aí o município arruma um outro lugar para arrecadar. O ITBI deveria ir para onde? Qual a informação que eu não tenho que eu deveria ter a esse respeito? Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Intervivos, compra e venda, transação,
causa-mortes, inventário, são as duas modalidades. Ele substitui o antigo imposto vetusto, superado imposto chamado SISA, S-I-S-A. Então, ele incide sobre o mercado imobiliário e, às vezes, ele é mais incrementado, acelerado, quando a indústria da construção civil se acentua. O que ocorre é que há aquele velho veso, né? Como é que faz a empresa privada? A empresa privada, quando está com um problema de recessão, como nós estamos vendo agora, ela faz plano de demissão voluntário, ela demite todos aqueles que são necessários, ela faz a fusão de diversos departamentos. Numa linha, ela pretende reduzir custo. E ela consegue reduzir o custo, que é adequar, de maneira grosseira, de adequar a sua receita aos seus gastos. Senão, criando déficits sucessivos, ela acaba se endividando e comprometendo no presente o futuro. Uma das maneiras mais trágicas de se fazer administração pública é trocar a tranquilidade do presente por problemas de futuro, do futuro, que acaba comprometendo várias gerações. Nós não temos o bom veso de cortar a despesa como faz a sociedade. Nós temos de aumentar a receita. Então manda a conta para o contribuinte, manda para você, manda para mim, manda para os aposentados, manda para a população em geral, criando novos tributos, taxas, que são uma das modalidades de tributo, e fundamentalmente passando a conta para o outro. Esse é um antigo. E custo por quê? A Lei 4.320 de 1964, uma das últimas leis sancionadas pelo presidente João Goulart, ela criou uma certa ordem nas finanças, complementada depois pela Lei de Responsabilidade Fiscal do presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu reputo a lei mais revolucionária dos últimos 50 anos que o Brasil teve. Bom, essa lei criava contabilidade orçamentária, na Lei 4.300, nos balanços, a partir de 64, a contabilidade financeira, mas não fala nada de contabilidade de custo. Na contabilidade de custo, nós vamos ver uma creche. A criança na creche quer dizer berço em francês. O que quer dizer uma criança na creche da prefeitura custa quanto? Se ela fosse para uma creche particular, custa quanto? Qual é mais barato, qual a melhor qualidade? Aí o contribuinte seria aquilo que o consumidor é no mercado, quando ele está com o dinheiro na mão. Mas não existe contabilidade de custo, porque assim a população não fica sabendo o peso do Estado sobre o seu bolso. E o humor nacional, em grande parte, é medido, o termômetro do nacional passa pelo bolso. O bem-estar, a alegria, a felicidade, ou a infelicidade, a tristeza, as neuroses são agravadas pelo bolso. Esta realidade se acentua em momentos como esse, viu, Roberto? Então, o que nós temos, na verdade, esse TBI que você se referiu, é bem claro, mas todos os outros, lamentavelmente, não têm destinação diferente. Doutor Aguinaldo Bife, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Eu gostaria muito de ter toda a conta da prefeitura. O que ela arrecada, o que ela gasta. Tem agora a lei de transparência, é só entrar. A gente entra e não consegue. É aí também que mora um dos gargalos para estar criando taxa, cobrando taxa, majorando taxa, porque eu posso esconder, não preciso mostrar claramente para a sociedade aquilo que entra, aquilo que sai. Bem, essa questão da transparência é uma obrigação do gestor público, né? Nós temos aí o portal da prefeitura ou das prefeituras que devem fazer isso e apresentar essas contas, né? A gente tem a própria Câmara Municipal que deve fiscalizar toda essa movimentação financeira, né? Esse cumprimento do orçamento. Acontece que isso não é simples, é colocada de maneira bem técnica e para dificultar mesmo o entendimento geral. Poucos profissionais conseguem ler aqueles números e entender, compreender os seus significados. Então a prefeitura, ela não tem interesse de divulgar, ela dificulta mesmo para que ela possa de alguma maneira ter
que dar menos explicações. Se isso fosse aberto, se a população pudesse questionar de maneira clara e entender aquilo que está sendo a destinação do recurso, que sem dúvida alguma teria mais cobrança, o prefeito, né, seria obrigado a dar mais satisfações e isso melhoraria muito. Mas há sim uma dificuldade e diria até que em muitos casos é proposital, não é mesmo interesse mostrar. O gestor público, e nós temos esse defeito aqui no Brasil, né? A gente, na verdade, dizem, né, que temos memória curta, mas não é bem assim. Vamos ver se a gente consegue, inclusive, mudar isso aí, mostrando isso, que a nossa memória não é curta nas eleições, mas, de qualquer maneira, nós temos que cobrar e temos que ter acesso. E o governo tem o dever de mostrar. Mas ele dificulta. Agora, a situação toda aí da arrecadação, de tributos, existe aí uma diferença técnica, né? Na sua questão colocada anteriormente, no ponto de vista da arrecadação de impostos e da arrecadação de taxa. Então, na questão da arrecadação do imposto, o imposto ele vai para um cesto grande, comum, que deve pagar todo o custo aí da administração, né, pública, do exercício aí da gestão pelo município ou pelo estado, pela federação. Agora, a taxa ela tem uma destinação exclusiva. Nesse caso que nós falamos, por exemplo, da taxa de lixo, o dinheiro arrecadado não pode ser usado para outra coisa, tem que ser destinado só para isso. Enquanto no imposto ele tem um uso geral e direto. Então, normalmente, o que o governo gosta de fazer é arrecadar imposto que ele pode dar a destinação que ele quiser, enquanto os outros são direcionados para um fim só. E isso tudo também, agora vinculando a sua questão, ele não fica claro quando ele coloca nos portais e na demonstração de resultado. Ele faz de maneira muito tecnicista para dificultar o entendimento. E a população tem que procurar as suas representações de classe, os seus técnicos, para que possam entender e questionar e cobrar o gestor público. Esta é a solução, é a cobrança mesmo do gestor público. Vou até São Carlos conversar agora com o Danilo Fonseca, ele que é advogado. Danilo, cidadão que não gosta, que desconfia da taxa do tributo, da taxa do imposto, do aumento da majoração, tem como questionar isso de que maneira na justiça? Procurar quem? Porque vai à Câmara, o vereador não vai conseguir questionar por ele. Tem lá todo um trato político nessa situação. Na justiça, o que pode ser feito? Não, tem sim como questionar isso. O cidadão deve procurar um advogado, obviamente especialista na área, né? E está ingressando com um pedido de isenção, imunidade, conforme for o caso, ou até pedir a inconstitucionalidade da taxa que está sendo cobrada. Se, no caso, é ilegal mesmo, entendeu? Ser questionado isso realmente mediante ação judicial, com um advogado especialista. Agora, se a Câmara aprova, se o prefeito aprova, coloca para o cidadão pagar e é inconstitucional, de que maneira isso foi possível? De quem é o erro? Sim, o erro ainda é do legislador. E a lei, ainda que for criada, que seja feita pela Câmara Municipal, no caso, aprovada e tudo mais, pode ser, sim, questionada judicialmente, podendo chegar até o STF, conforme for o caso. Então, até chegar ao STF é uma longa caminhada que demora anos e mais anos, né? Deixa eu ir a Araraquara agora conversar com o Tiago Menezes, ele que é especialista em finanças também. Tiago, deixa eu entender uma coisa. Afinal de contas, por que os nossos administradores da região, os nossos prefeitos, não têm um jeitão próprio para administrar o dinheiro que não é deles, é sim de cada um de nós? Aonde que fica brechas para que ele gaste além do normal, gaste em um local quando era para gastar em outro? Quer dizer, de um jeito ou de outro, existem pedaladas também no município? Sim, o grande problema começa na eleição. Primeiro que, se para uma empresa, né, uma multinacional, uma empresa grande ou mesmo pequena,
já há um trabalho ali de seleção muito específica para colocar uma pessoa que vai cumprir determinados cargos, que ela tem que ser especialista nisso e tem que ter uma boa desenvoltura, ser formada naquela área e tudo mais, a gente deveria ter o mesmo raciocínio na gestão pública, logicamente. Porque aí a gente está trabalhando com a questão aí de gestão não de uma empresa, mas de um município, de um estado, do Brasil. Infelizmente, essa gestão muitas vezes não é muito profissional. A pessoa que entra não tem o mínimo conhecimento sobre gestão, administração, não tem assessores, não tem pessoas para auxiliar nessa questão financeira. São pouquíssimos os casos de pessoas que realmente têm a qualificação necessária. Geralmente a pessoa entra porque é popular, porque tem um rosto bonito, porque fala bem, porque conquistou ali o seu voto, mas não de uma forma ali que mostra o seu poder técnico. E a gente tem que considerar justamente essa gestão pública como algo extremamente específico, né, de se fazer, e precisa de boas pessoas aí, pessoas de qualidade. A gente viu, por exemplo, essas pedaladas, né, as chamadas pedaladas fiscais, agora no governo Dilma, né, no governo anterior, e isso está sendo julgado justamente para até ver, talvez um processo, pode até justificar um processo de impeachment. E agora, pelo menos o que a gente tem visto no Brasil é que o brasileiro está um pouco mais acordado, né? E com toda essa operação Lava Jato, toda essa situação que está levando aí grandes empresas no Brasil e também pessoas políticas a serem investigadas, talvez aí force agora o brasileiro a abrir um pouco mais o olho, escolher melhor e mostre um pouco mais de transparência. Lógico que, como aí alguém que trabalha na economia diretamente, como eu no caso, a gente tem que pensar aí, lógico, num processo de, por exemplo, se realmente há um impeachment, o que acontece com a economia? É muito fácil falar, vamos tirar um determinado governante, seja do Estado, seja do governo, mas há uma implicação econômica muito séria que no curto prazo vai com certeza piorar muito os índices econômicos de inflação, dólar disparando. Então, o processo, na verdade, deveria ter sido anterior, né? Ali na urna. Como que a gente escolhe bem os nossos governantes? Conhecendo eles e principalmente a sua capacidade técnica. Tentar correr atrás do prejuízo agora, que é o que o governo está tentando fazer e a população tentando fazer aí, até mesmo, e os oposicionistas aí através de um processo de impeachment, por exemplo, no caso do governo, é um pouco tarde, né? Vai ter consequências graves de qualquer forma. Deixa eu ir até Franca conversar com o economista Hélio Braga. Hélio, como economista, você tem uma visão ampla para a gente conseguir localizar o que é o custeio, o que é o investimento, a máquina administrativa deve ir até onde, não deve ir até onde. Deixa eu fazer para você também a indagação que eu fiz momentos atrás. Nessa confusão que a gente vive, dá para o município também se meter a fazer algumas pedaladas para esconder a crise econômica ou financeira que está metido? Bom, o problema é o seguinte, tanto o município quanto os estados e a própria União, eles estão sujeitos a uma avaliação das contas pelo Tribunal de Contas, ou Tribunal de Contas do Estado, ou Tribunal de Contas da União. Quer dizer, se os municípios estiverem praticando algum tipo de pedalada fiscal, eles teriam que ser punidos, porque isso na realidade é o seguinte, é um desvio de recursos. E o que nós estamos vivenciando nesse país hoje acho que um dos problemas mais graves é a quebra de contrato. Porque, na realidade, o eleitor, quando ele escolhe o seu candidato, ele delega a ele, o contrato, no caso, é o voto. Ele delega a esse eleito o direito de representá-lo. E, na realidade, o gestor público, ele é eleito pelo voto. Então, se ele está praticando algum tipo de indisciplina fiscal, ele, na realidade, está comprometendo o próprio munícipe, o seu próprio eleitor. Então, isso é quebra de contrato. E, por outro lado, nós não temos aí noção se as contas públicas dos municípios, em algum momento ou algum caso, caracterizou pedalada, como aconteceu no governo federal. Mas, mesmo assim, deve-se levar em consideração que os municípios estão sujeitos a esse tipo de avaliação por parte do Tribunal de Contas. Então, eu acredito que, levando em conta o aumento da despesa de custeio, despesa com o pessoal, se é que eles vão fazer alguma coisa, eles vão ter que ser punidos lá na frente.
Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o advogado Aguinaldo Bife. Em São Carlos, o tributarista Danilo Fonseca. Em Araraquara, o especialista em planejamento financeiro Tiago Menezes. E em Franca, o economista Hélio Braga. Confeito, eu acho que uma coisa que o cidadão não consegue entender é como é possível, a cada ano que passa, aparecerem novas taxas, os impostos subirem e alegar que a arrecadação do município está caindo. O presidente Truman dos Estados Unidos, no início dos anos 50, ele antecedeu o presidente Eisenhower, ele dizia o seguinte, e parece bem copiado hoje em dia, ele dizia claramente, quando você não conseguir convencer o seu interlocutor, confunda-o. Que é essa quantidade de números que são lançados, inclusive, nos sites dos municípios, aquela porção de número, a contabilidade, sem a devida explicação, sem a explicação, a clareza. Ortega y Gasset dizia que a clareza é a cortesia do filósofo. E a cortesia para de o político é confusão total. É uma confusão, para ninguém é para não entender, Roberto. Mas é isso. Esse é o primeiro dado. E nós temos que entender também o grande risco do fisiológico. O fisiológico é quase que alguém que está se defendendo, porque a população começa a pedir favores e ele então faz uma pequena alteração que acaba comprometendo a sua atuação e deixando o eleitor órfão de defensores. É o seguinte, ele troca convicções por conveniências. E aí, quando ele faz essa troca, a carga tributária vem porque o executivo sabe que a população gosta de obras. E quando ele arrecada mais, ele faz obras. E obrar, no sentido pedagógico da criança, você já sabe o que é. É isso. Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube, Golfê. Muito obrigado, Roberto, da sua colaboração também, viu? Muito obrigado. Essa aí foi boa para encerrar, hein? Vamos saber o que é obrar, tá bom? Obrar. Isso mesmo. Até mais.